Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez com o Ministério Orazek, anunciando a Palavra de Deus. Este site que está na web está sendo gravado agora em áudio no YouTube e nós vamos anunciar o endereço também, que é www.orazek.webs.com. O tema do estudo de hoje é: por que Deus fala em Ezequiel que pouparia apenas a Jó, Noé e Daniel? Nós vemos que no livro de Ezequiel, Deus disse que se fosse contender com a terra, mandando toda a sua ira sobre a terra, ele pouparia apenas 3 homens que estivessem na terra. Se esses 3 homens estivessem na terra, só a eles Deus pouparia. Ele pouparia apenas a Jó, a Noé e a Daniel. Mas por que, se Deus fosse contender com a terra, com sua ira, por que ele pouparia apenas esses 3 homens se eles estivessem na terra? Salvariam suas vidas apenas pela sua justiça. Esses 3 homens, Noé, Jó e Daniel. Por que apenas esses 3 salvariam sua vida? É o que nós vamos estudar agora. Nós entendemos que Jó foi colocado numa situação oposta de Adão. Adão foi colocado no jardim do Éden, num lugar perfeito, num paraíso, onde havia vida em todas as áreas, em todas as frentes. A única frente desfavorável a Adão foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde estava a morte. Então, Adão é colocado num jardim onde tudo lhe é favorável. Apenas uma frente é desfavorável, essa frente da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Enquanto que Jó é colocado num lugar oposto, contrário ao de Adão, numa situação oposta de Adão. Jó é colocado num lugar sombrio, num jardim escuro, onde há morte em todas as frentes, destruição em todas as frentes, onde de fato o diabo roubou, matou e destruiu seus bens, sua família, roubou sua saúde e ainda virou sua mulher contra ele, que disse: amaldiçoa a Deus e morre. Nós vemos que Jó foi colocado numa situação oposta à de Adão. Enquanto Adão tinha todas as frentes favoráveis a si mesmo, só tinha uma frente desfavorável, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que geraria a morte. Jó tinha tudo desfavorável. A única frente favorável a Jó era a sua vida, que Deus disse, para Satanás poupar. Satanás, queria matar a Jó, mas Deus disse: poupa-lhe a vida. A única coisa que restou a Jó foi sua vida. Mas ele teve amargura, sofrimento, decepção. Então ele teve tudo desfavorável, só a vida em seu favor. E Jó, no meio de toda essa destruição, morte, doença, ele não nega a Deus, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. No meio de toda essa destruição e morte, com todas as frentes favoráveis, ele crê em Deus, ele tem fé em Deus, e essa fé o justifica, de modo que Deus depois o restitui em dobro tudo que ele tinha antes. Ele restitui tudo em dobro quanto ele tinha antes. Então nós entendemos que Jó, no processo inverso de Adão, é fiel a Deus no meio de tanta morte, tanta destruição, tendo apenas a vida a seu favor. Ele creu em Deus e Deus o justificou. Noé também teve uma situação muito difícil contra aquela geração, contra si mesmo. Ele precisaria construir a arca para criar, pela fé em Deus, pela obediência a Deus, criar uma frente de vida favorável a ele, a seus filhos e a suas noras, e a sua esposa também. Então Deus iria destruir toda a terra com dilúvio, todos os habitantes. Mas, no meio de toda essa destruição, com todas essas áreas ameaçadas, com a destruição em todas as frentes, nós vemos que Noé cria pela fé a vida. Pela fé ele cria uma frente favorável dentro da arca que ele construiu por ordenança de Deus. Ele cria essa arca onde ele, sua mulher, seus filhos e suas noras sobrevivem ao dilúvio. Ele tinha destruição em todas as áreas, e a única frente favorável foi a arca que ele construiu, obedecendo a Deus,
Ele tinha destruição em todas as frentes, só uma frente favorável pela obediência a Deus, enquanto Adão tinha vida em todas as frentes e morte em uma frente. Noé tinha morte em todas as frentes e a vida lhe foi possível graças a essa obediência a Deus, essa fidelidade que ele teve com Deus, essa fé que ele teve em Deus, obtendo a vida em apenas uma frente, que foi a arca de Noé. Nós entendemos também o terceiro caso, Daniel. Está no livro de Daniel, e esse profeta Daniel, ele teve a sentença de morte contra ele e todos os sábios de Babilônia, quando estes sábios de Babilônia, algoreiros, encantadores, mestres, não conseguiram revelar o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nem interpretá-lo. E nós vemos que diante de toda essa ameaça de morte, com toda essa mortandade ao redor dos sábios de Babilônia, incluindo a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, diante de toda essa mortandade, nós vemos que Daniel confia em Deus, tem sua fé em Deus para se safar da morte. Ele crê em Deus, e pela sua fé em Deus, que Deus lhe poderia dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, ele revelar também o seu conteúdo. Com essa fé em Deus, ele recebe de fato essa revelação e interpretação do sonho e salva aquela geração, salva os seus amigos pelo poder de Deus e também todos os sábios de Babilônia. Ele tinha morte por todos os lados, por todas as frentes, porém, pela fé em Deus, ele se safa da morte com uma única frente favorável, que seria a vida. E essa única frente favorável veio pela fé em Deus através da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Esses três homens de Deus, ao contrário de Adão, tiveram mortes em todas as suas frentes, apenas com uma frente favorável, que era a vida, pela fé em Deus, pela sua justiça, pela sua obediência, pela sua santidade, pelo seu exemplo. Que aprendamos então com esses três homens e com os seus exemplos de vida, para que tenhamos também essa mesma fidelidade, esse mesmo temor do Senhor, essa mesma santidade, e que Deus nos abençoe. Aprendamos com esses homens, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.